junho de 1973, uma família se mudou para um duplex na Pensilvânia e em pouco tempo coisas estranhas começaram a acontecer. Eles testemunharam desde ruídos inexplicáveis até mau cheiro, fogo em eletrodomésticos. Com o tempo, os ataques viraram arranhões, insultos, levitações e até agressões físicas. Alguns exorcismos foram realizados e a família começou a receber atenção midiática. Até que em um determinado momento, o casal demonologista mais famoso do mundo apareceu. E essa é a história do poltergeist da família Smurl. Em junho de 72, aconteceu o furacão Agnes, de categoria 1, que vitimou mais de 100 pessoas e impactou os Estados Unidos, o México, o Canadá e Cuba. O estado americano que mais sofreu foi a Pensilvânia, com 50 mortes registradas. Mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, e nessa época foi o desastre mais caro que aconteceu nos Estados Unidos. Foi uma estimativa de 2 bilhões de dólares em prejuízos. E muitas pessoas perderam suas casas, entre elas um casal chamado John e Mary Smurl. Na casa do John e da Mary também vivia a família do Jack. O Jack era filho deles e ele era casado com a Janet. E juntos eles tinham 2 filhas lindas, a Dawn, que tinha 8 anos, e a Heather, que tinha 6. E eles também tinham um cachorro chamado Simon. Então, quando veio o furacão Agnes, todo mundo ficou sem casa. O furacão provocou diversas inundações. A casa deles foi inundada com quase 4 metros de água. O John e a Mary reformaram a casa, mas as autoridades locais interditaram o imóvel e obrigaram eles a se mudar. Então, em outubro de 73, o casal comprou um sobrado por $18 mil. Inclusive, às vezes é chamada de casa geminada, às vezes de duplex. A questão é a seguinte: é uma casa, uma casona, como vocês vão ver aqui, que eu vou colocar pra vocês. A questão é o seguinte: é uma casa grande, é uma casona, tipo, tem 2 andares assim. E ao mesmo tempo, eles separaram do lado esquerdo e do lado direito. Se você estiver assistindo esse episódio em vídeo, né, seja no YouTube ou seja no Spotify, você tá vendo as imagens agora. Se por acaso você não tiver, então eu vou pedir pra você ir no Caso Underline Bizarro, que lá vão ter algumas imagens e vídeos da casa, entre outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem melhor. Então, estão vendo essa casona? Era basicamente isso. Então, o John e a Mary, eles compraram uma casa e eles iam morar numa parte dela, tipo, no lado esquerdo. E eles venderam uma outra parte pro Jack e pra Janet por $4 mil. E daí eles se mudaram com a família pra lá também. A casa ficava na Chase Street, no número 328-330, numa cidade chamada West Pittston, na Pensilvânia. No caso, a família do Jack vivia no número 328 e a família, da Mary e o John vivia no 330. Era um bairro de trabalhadores que tem aquelas casinhas simples, assim, de subúrbio. Assim, é casinha simples, mas, gente, casa gigantesca, né? Porque os Estados Unidos, eu não sei o que acontece lá, que as casas são gigantescas e às vezes a gente assiste aqueles programas, sabe? De reforma da casa. Aí chega a família assim, não sei se minha família vai caber aqui e, tipo, a casa tem 400 metros quadrados. E é um pouco chocante, porque eu fico, meu Deus, mas a casa é gigantesca. Mas sei lá, eles têm essa mania de casona. Então eu falo que são casinhas simples, mas na verdade elas são gigantescas, né? E sempre com bandeira americana na frente, aquela coisa toda. West Pittston tem 10 mil habitantes. É tipo um lugar muito pequeno, como se fosse uma vila, né? Um subúrbio. E fica localizado numa área historicamente conhecida pela ligação à mineração de carvão e também as tradições católicas. Uma combinação esquisita, né? Se me perguntar, mas não vem ao caso. Na época da compra da casa, eles fizeram todas as verificações relevantes para garantir que a casa estava pronta para morar. Encanamento, eletricidade, fundação, cupins, tava tudo certo, né? Afinal de contas, eles já estavam vindo de uma tragédia, né? Gente, do furacão Agnes, que inundou a casa deles, tiveram que mudar. Eles reformaram a casa e as autoridades proibiram eles de ficarem lá, então eles tiveram que mudar para outra cidade, para outro local. Então eles queriam ter certeza que a casa estava pronta para morar. Logo se mudaram, né? Era uma mudança de emergência. E a vida lá, assim, no início foi uma delícia. Eles estavam super inseridos, né, na sociedade. A Janet era muito ativa na comunidade. Ela ajudou a fundar um clube Lioness de West Pittston. Ela foi presidente um tempo. O Jack acabou sendo secretário durante 2 anos. Então eles estavam sempre, assim, envolvidos ali
E ela também organizou o Students Against Drunk Driving, né, que é Estudantes contra a Direção Alcoólica, numa escola que tinha lá. E eles formaram também uma liga de softball feminino. E eles, dedicaram longas horas ali no festival de cerejeiras, que era bem famoso na região. Nos primeiros 18 meses na casa nova, tudo estava indo bem. O Jack estava subindo para uma posição de gerência intermediária ali na fábrica que ele trabalhava. E a Janet ficava em casa. Ela tinha várias reuniões. Ela trabalhava nesses clubes e tal, tudo, mas era tudo voluntariado, assim. E ela ficava em casa, trabalhando, cuidando da casa e também das filhas, né? E eles frequentavam a igreja, eles também participavam das atividades da comunidade, como eu já comentei por aqui. E eles eram um símbolo de uma família simples, religiosa e muito feliz. Até que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Em janeiro de 74, a Mary compra um carpete vermelho, assim. E quando eles vão instalar, eles percebem uma mancha redonda de graxa. Eles limpam essa mancha, né? E aí, 2 dias depois, ela reaparece de novo. E daí tá estranho, porque é uma mancha no mesmo formato, no mesmo local. Mas vão lá, limpam de novo, fica tudo ok. E aí, passam uns dias, a mancha reaparece. E, gente, isso acontece tantas vezes que eles acabam arrancando e decidem jogar fora o carpete. E daí eles compram um novo carpete, a empresa vai lá instalar e não dá problema nenhum. E daí certo dia o Jack tá na sala vendo TV e do nada acontece uma coisa. Ele era muito fã de filme de faroeste, né? E daí ele tava voltando do trabalho, ele tava super cansado e daí ele ficou sentado ali assistindo. E de repente a TV, ela explodiu em chamas, como se ela tivesse sido atingida por uma bomba. E aí um fogão elétrico, né, que era novo, também pegou fogo logo depois de ser comprado. E quando o Jack comprou um carro novo, a fiação do carro pegou fogo do nada um dia. E eles estavam fazendo umas reformas ali na casa em 1974. E uma outra coisa estranha aconteceu. O John Smurley, que é o vô, né, o pai do Jack, ele era um soldador experiente, né, então ele soldou 30 conexões dos cabos de cobre ali de água. Só que quando o Jack abriu a torneira, todos os canos começaram a vazar. Só que assim, o cara manjava, sabe? Ele era experiente, ele sabia o que estava fazendo. E daí, sem entender nada, o John refez o trabalho, ele soldou tudo de novo. E mesmo assim, os canos vazaram de novo. E aí, o Jack e a Janet fizeram uma reforma no banheiro que foi muito legal. Eles instalaram uma pia, uma banheira nova, tudo certo. E aí, no dia seguinte, quando eles acordaram, a pia e a banheira estavam com a porcelana toda arranhada. De um jeito super estranho, sabe? Como se pessoas tivessem arranhado, assim. E tinha umas partes da louça quebradas também. Esses arranhões surgiram em outros lugares também. Em acabamentos perto do teto, marcas de garras ciscadas, sobre a pintura fresca da parede, assim. Então, eles pintavam uma parede, daí no dia seguinte tinha umas marcas de garras, umas coisas meio, arranhões, assim. A gente bem creepy, né? Enfim. E aí, várias coisinhas aleatórias aconteceram e chegou 1975. A Dawn, a filha mais velha, ela tava com 10 anos de idade. Ela era uma criança atlética, inteligente. Ela não era fantasiosa, né? Como muitas crianças costumam ser, assim, na idade dela. E desde nova, ela ajudava a mãe em casa, né? Ela era uma ótima aluna na escola. E por várias vezes, em 75, a Dawn corria pro quarto dos pais, gritando que tinham pessoas flutuando no quarto dela. E o Jack sempre ia investigar, né, ir até o quarto da filha, tentar entender o que aconteceu, mas ele nunca encontrava nada. Alguns anos se passaram e a gente chegou em 1978. O John e a Mary se mudaram da casa e a família Jack continuou sozinha por ali. A Janet, que nessa época estava gravidíssima, deu à luz às gêmeas e aí o casal agora tinha 4 filhas, sendo 2 adolescentes, a Dawn, agora com 13 anos, a Heather, com 11, e as gêmeas Shannon e Karen. E novamente, várias coisinhas começaram a rolar. Gente, o vaso sanitário disparava carga do nada, rádios ligavam sozinho, tocando alto, mesmo sem estar ligado na tomada. O Jack começou a ouvir passos no andar de cima, gavetas se abrindo e fechando. Isso aconteceu quando ele estava sozinho em casa também. E às vezes de madrugada, o casal ouvia as cadeiras da varanda assim rangendo, sabe? Como se tivesse, sei lá, alguém balançando, como se alguém tivesse sentado nela. Aquela cena clássica de filme de terror. Só que assim, quando eles abriam a varanda, não tava ventando, sabe? Não tinha como essas cadeiras estarem balançando do nada.
Numa noite, o Jack tava deitado quando ele recebeu um carinho no ombro. E quando ele foi olhar assim, né, pra mulher dele, pra esposa, ela tava dormindo. E ele até achou que, sei lá, ela tava brincando, alguma coisa assim. Mas ele cutucou ela, tal, e realmente ela estava dormindo. E ele sentiu de novo um cutuquinho no ombro. Enfim, gente, são várias coisinhas aleatórias. Vocês vão ver que eu vou contar aqui, durante esses anos, várias coisas que aconteceram. Tá tudo detalhado num livro que eu vou falar um pouco mais pra frente. E são muitas coisas, gente. Inúmeras, assim. Eu tentei trazer a maioria, mas tem uma hora que eu falei assim: não, vai ficar muita coisa. Mas vocês vão ver que eu vou trazer bastante coisa aqui pra gente tentar entender que porra está acontecendo com essa família. E não sei se vocês perceberam, mas eu comentei que nos primeiros, sei lá, 18 meses da casa, eles estavam felizes, estava tudo certo. Mas aí eu conto que logo, sei lá, 3 meses depois que eles mudaram, as coisas já começaram a acontecer. E por que que eu digo que 18 meses depois, sendo que já estavam coisas acontecendo? Porque como eram coisas muito aleatórias, específicas, de vez em quando, eles viam como casos isolados, eles faziam piadas, sabe? Eles brincavam, a casa tá assombrada, é mais uma coisa da casa. Recentemente eu contei do apartamento que eu me mudei. E ele não é que ele é assombrado, gente, mas eu me mudei pra ele em dezembro. E várias coisinhas aconteceram desde então. Então, eu entendo isso. Eu acho que todo mundo aqui… Acho que tá pra fazer um episódio temático só de casas, né? Porque vocês também viram e mexe e mandam alguma coisa. Então, é comum coisas estranhas acontecerem. Principalmente quando a casa é velha, né? Quando tem esse tipo de coisa. No meu caso, o apartamento que eu me mudei, ele é dos anos 70. E daí, quando eu fui olhar o gás… o gás era antigo, tipo, o cano que tava lá era de 17 anos atrás. Então eu nem podia estar com aquele cano, assim. Então eu tive que mudar, tive que comprar um quadro novo de… eu não sei explicar isso, gente, mas tive que comprar um quadro novo, né, pra poder fazer o gás ali em encanamento, gás encanado. Não sei falar, mas eu tive que comprar um quadro novo pro gás. E aí foram várias questões, a fiação também, ela era super antiga. Aí eu troquei recentemente. Então, são várias coisinhas que vão acontecendo na casa que a gente vai descobrindo. E com eles não foi diferente, assim. Apesar que eles tinham feito as verificações, né? Porque, como eu disse, eles tinham… Antes de se mudar, eles verificaram tudo. A fiação, a fundação, a coisa toda. Mas coisas aconteceram aí durante esse período. E eles foram interpretando como caso isolado. Então, às vezes, eles faziam brincadeira. Às vezes eles ficavam meio… Meu Deus, né? Tá começando a rolar muito. Mas até então, eles levavam de uma forma mais leve. Eles sempre usavam a razão para se referir a essas situações, né? Como é o certo a se fazer. Só que nos anos 80, a coisa começou a feder. Estamos agora em 1983. Começou a rolar um cheiro podre na casa, um cheiro fétido. A família tentava procurar, mas não conseguia encontrar a origem desse odor, né? Até pra poder se livrar dele. E, inclusive, eu acabei de lembrar da primeira cena, quando eles chegam em juntos, né, together. Não é um spoiler, tá, gente? É uma cena X do filme. Que é um casal, né, que se muda pra… Eles moram em Nova York, numa cidade grande e tal. E eles se mudam pra uma cidade do interior porque ela consegue um estágio, um trabalho como professora. E eles se mudam pra uma cidade pequena. E é uma casa podre, uma casa grandona também, assim, bem grande. Só que logo que eles se mudam, assim, ele sente, né, o cara do casal lá, ele sente um cheiro podre. E aí ele vai procurar num lustre. Ai, é nojento essa cena. Enfim, quem assistiu Together vai se lembrar. É um filme bem engraçado, gente. Eu, pelo menos, sei o filme todo. É um filme bem divertido. Mas, enfim, me lembrei dessa cena agora. E aí era isso, tava rolando um cheiro podre, mas isso também é super específico de filme de terror, né? Tipo, principalmente quando a gente tá falando aí de poltergeist, tá falando de possessão. Sempre tem a coisa do cheiro, né? Dos elementos sensoriais, assim. E a família não conseguia entender, gente. Então é foda, porque quando você não encontra o cheiro, você vai fazer o quê? Né? Então eles não conseguiam encontrar a origem. Essa origem mudava também. Então era um cheiro que às vezes ele vinha de um lugar, às vezes ele vinha de outro, mas ele tava sempre ali. Um fedor, aquele odor horroroso. E a família tentando resolver, tentando encontrar a origem, aquela coisa toda. A primeira vez que o Jack lembra de ter sentido esse cheiro
foi quando ele tava ajoelhado, assim, no chão, rezando, assim, do lado da cama. E aí, com o tempo, as crianças até começaram a brincar que o cheiro era do pé do pai. Então, até apelidaram essas coisas que aconteciam como Jack Smelly Feet. E assim, por um lado, ok. Mas por outro, eu fico pensando o quanto que esse pai toma banho pra virar uma piada, né, da família falar isso. Assim, eu espero que seja apenas uma piada. Porque se esse pai não limpa esse pé também, pelo amor de Deus. Mas isso não vem ao caso. Tô aqui já viajando. Bom, eles começaram então a buscar ajuda. Nessa época, eles começaram a pensar em como buscar ajuda pra essas coisas que estavam acontecendo. E a Janet, ela pensou em entrar em contato com o departamento de Minas. De Minas, né? Porque, como eu falei, tinha uma história de mineração de carvão ali na cidade. E ela queria, né, saber se alguma dessas coisas, esse odor, ou até outras coisas que estavam acontecendo na casa, poderia ser fruto de algo chamado subsidência. E o que é isso? Subsidência em geologia é um movimento de uma superfície à medida que ela se desloca para baixo. Então, assim, ela pensou que talvez isso pudesse estar acontecendo na fundação da casa, sabe? Tipo, no chão, algum lugar assim, que pudesse estar criando alguma dinâmica, alguma coisa ali, ferrando a estrutura da casa, entendeu? Que aí pudesse justificar o encanamento vazar, o cheiro ruim, algumas coisas darem problema, fiação elétrica, sei lá, sabe? Por a cidade ter esse histórico de mineração, talvez fosse algo dito, né? Porque eu fiquei pensando assim, cara, a última coisa que eu ia atrás seria isso, né? Eu ia tentar, sei lá, pegar outras pessoas ou contratar outras pessoas pra ver a coisa da fundação, da eletricidade e tal. Talvez a gente não viu direito, sabe? Qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que, provavelmente, e aí isso é um chute meu, isso era algo que era dito na cidade, né? Eu acho que isso deve ser comum, né? Em lugares, por exemplo, se tiver um lago ou se tiver alguma coisa de mineração, tudo isso afeta, né? Afeta o terreno, né? Afeta ali a estrutura que você vai fazer as coisas. Você precisa ter uma noção pra poder construir e também uma noção desses lugares. Então, tô aqui chutando que ela deve ter pensado por causa disso. Bom, então ela foi ali no departamento de Minas e essa pessoa do departamento disse pra família inspecionar a fundação em busca de rachadura ou de desmoronamento, né? Pra ver se, né, investigar pra ver se era isso. E daí eles foram atrás disso e nada foi encontrado. E assim, eu particularmente não sou geógrafa. Cadê o João Luiz pra me ajudar? Entendeu? Cadê o João Luiz? Eu entendo que essa coisa da subsidência, né? Talvez pudesse relacionar com, sei lá, o cheiro, o encanamento, nananã. Mas, gente, tinha as vozes, os arranhões, as pessoas flutuando, o carinho no cangote do Jack. Cara, isso aí a mineração não vai poder explicar, né? A não ser que, sei lá, é uma área de mineração e aí várias pessoas morreram e, sei lá, são os espíritos dessas pessoas que estão arranhando tudo, enfim. Eu achei que essa parte aí não dava explicado muito bem, né? Tipo, que rachadura que faz isso, mulher. Mas enfim, a família tava ali, né, procurando respostas lógicas. Eu estou com eles, mas, mais uma vez, eles não conseguiram. Aí tem um dia que a Janet tá sozinha em casa, ela tá lavando louça, né? Quando ela escuta alguém chamar o nome dela, ela tá sozinha. E assim, a pessoa não chama uma, não chama duas, não chama três. A pessoa fica chamando o nome dela, entendeu? A voz é de uma mulher. E a Jenny começa a ficar desesperada, ela começa a gritar, assim, pra coisa aparecer. O que, né, é bem assustador. E ela assim, aparece! Por que você tá me chamando meu nome? Começa a dar um surto, assim. Só que nada acontece. E continua lá, né, sussurrando o nomezinho dela. Outro dia, a Mary, né, a avó, disse que ela viu um espectro. Tipo uma sombra, assim, escura passando ao longe. E vocês vão ver que esse espectro vai aparecer aqui várias vezes. Isso é uma coisa muito interessante desses casos, né? Porque varia a partir de quem que tá vendo a coisa, né? Então, por exemplo, às vezes as crianças, elas chamam de sombra, às vezes a avó chamava de espectro. Mas, basicamente, eles estão se referindo ao mesmo evento, assim, sabe? A uma mesma figura. E no caso da Mary, né? Esse espectro cinzento, essa coisa esquisita, é em forma humanoide.
e sempre muito assustador. As crianças também presenciaram, né, esses fenômenos, como eu falei, o Jack e a Jenny também. Os barulhos nas paredes, aquelas coisas todas. Mas acaba acontecendo mais nos quartos dos adultos. Então, tanto no caso da Mary e do John, quando eles moravam na casa, quanto no quarto do Jack e da Janet. Mas mesmo depois que eles se mudaram, né, a Mary e o John, eles também continuaram frequentando a casa. Então, eles viveram bastante dessas experiências também. E como eu falei, né, gente, os eventos não aconteciam o tempo todo. Foi aí nesses… A gente já tá aí, sei lá, uns anos bons, né? As coisas eram espaçadas, eram devagar. Nos anos 80 que começou a acontecer com um pouco mais de frequência. E ainda assim era 83, então foi demorando, né? E de vez em quando, eles viviam um tempo de paz, né? Sem nada surreal acontecendo. E eles estavam aproveitando ali. E essa era uma das vezes. Eu tô falando de 85 ainda. E o Jack foi promovido no trabalho. E a Janet recebeu um prêmio pela dedicação dela no clube. E as filhas estavam todas envolvidas com esporte. Aos poucos, a família ali estava retomando a sua rotina, né? Tranquila. E aí, certa noite, o Jack e a Janet até conversaram sobre, né? Porque eles… Lembra que no início eles levavam de uma forma mais tranquila. Até que, de repente, eles começaram a… Se pá, tem umas coisas estranhas aconteceram, mas vamos investigar de forma racional. Até que quando tava começando a surgir até esses espectros, essas sombras, eles começaram a… Bom, se pá, tem uma porra acontecendo aqui de verdade. Mas ainda assim, estavam tentando não acreditar. E aí, durante essa noite, nesse respiro aí que eles tiveram, de loucura, a Jenny perguntou, né? Você acha que isso acabou? Eles chamavam de isso. Eles não gostavam de dar nome, eles não gostavam de ficar contando o que aconteceu, sabe? No dia eles contavam, tipo… aconteceu tal coisa, eles conversavam e tudo mais. Mas depois eles não ficavam tocando muito no assunto, não. E aí a Janet perguntou, né? Tipo, você acha que isso acabou? Então isso era o apelido aí que eles davam pro que acontecia. E o Jack respondeu, acho que sim. Só que se fosse verdade, né, gente? O episódio acabava aqui, não é mesmo? E a gente ainda tá na página 5 do roteiro. Spoiler, tem 60 páginas. Então, o fato é que a vida tava muito tranquila. Então, algo terrível aconteceu. Eles estavam se preparando para um evento religioso da Heather. E eles chamam de confirmação, que pelo que eu entendi é tipo a crisma. Porque era uma cerimônia pra crismar, sabe? Mas tipo, eles ficam chamando de confirmação. E aí, sei lá, gente, eu não sei o que é uma confirmação. Mas eu vou chutar aqui que é uma crisma, tá? Vocês me ajudam aí se por acaso eu estiver errado. Mas essa cerimônia religiosa ia rolar à noite, num dia de semana. Então a Jenny tava na loucura, né, gente? Porque dia de semana ela tinha que cuidar de tudo. Levar as crianças pra escola, fazer almoço, fazer jantar, aquela coisa toda. E ainda ia ter essa tal da cerimônia. Então a Jenny cozinhou a janta, ela passou o vestido da Heather. Ela deu um sermão na Shannon, porque a Shannon tinha tirado o C numa prova. Aquela coisa, né? A mãe de 4 mulheres, né? De 4 meninas, enfim, aquela coisa toda. Tava todo mundo meio atrasado, meio se arrumando. E aquela coisa toda também, né? A mãe de um monte de menina fazendo um monte de coisa. E o pai trabalha, acabou, né? Trabalho. Tipo, era uma família amorosa. Mas vamos lembrar que é anos 80. Então, não tinha essa divisão de tarefas. O pai não ia, né, fazer as coisas. Não ia ficar conversando com as filhas sobre coisas de trabalho. Era mais no colo aí da gata. Bom, ela tava ali na cozinha com as meninas, né? Porque ela tava tentando vestir uma gola na Heather. E o Jack tava no quarto se trocando. E aí, de repente, um som enorme, assim, como se o teto tivesse rasgado, encheu a cozinha. A Janet, ela olhou pra cima apenas pra ver o lustre pesado despencar em meio a lampejos elétricos e poeira de gesso. Ele caiu do nada em cima das crianças. E todas gritaram e começaram a correr. A Janet e a Heather conseguiram se proteger debaixo da mesa, mas a Shannon acabou sendo atingida no ombro. Foi meio de raspão, né, gente? Não foi assim direto. Até porque se o lustre tivesse caído em cima dela, ela teria morrido na hora. O lustre tinha mais de 1 metro. E a Shannon,
ela era uma das gêmeas, né? Ela era bem novinha. E esse lustre, ele tinha sido instalado 7 anos atrás numa das reformas que eles fizeram na casa. E nesse momento, o Jack tava no andar de cima, mas ele veio correndo, né, por causa do barulho. E ele ficou apavorado, ele ajudou a Janet, né, a cuidar do ferimento da Shannon. Só que assim, gente, eles ficaram em choque, porque assim, quase que o lustre matou a filha deles. E dessa vez, a Janet ficou muito tensa, porque isso, né, como eles se referiam a esses eventos, tava indo longe demais. Tinha ferido a sua própria filha. E aí a família Smurley arrumou as filhas, tal, pra entrar na van, né, pra seguir até a igreja pra cerimônia. E aí pensa, eles demoraram um pouco, assim, pra, né, ficar tranquilo. Acalmar as filhas também, porque eles não queriam deixar transparecer que eles estavam, né, tensos, preocupados. Então a família Smurley arrumou ali as filhas pra entrar na van, pra seguir até a igreja, né, pra cerimônia. E foram se apressando ali, porque realmente estavam bem atrasados. E no caminho até a porta, enquanto as crianças iam entrando no carro, a Janet olhou pro marido. O Jack abraçou ela, tentando tranquilizar e tal. E ela só ficava pensando no que tinha acabado de acontecer, né? A Shannon poderia ter morrido. E daí o Jack fala pra ela, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar tudo bem e tal. Só que a Janet, ela tava muito abalada, né? Ela confessou que ela realmente tava com muito medo naquele momento. Então ela acabou fazendo uma oração rápida. E ela pediu para que qualquer coisa que acontecesse afetasse ela ou o marido, né? Mas que não acontecesse nada com as filhas. E gente, eu vou rir um pouquinho, porque eu achei engraçado. Porque uma coisa é você pedir, tipo assim, olha, se for pra fazer tal coisa, acontece comigo. Mas ela ainda meteu o marido dela no meio. Ela falou, ó, se é pra matar, mata eu ou meu marido. Entendeu? Mata aqui nós. Mas deixa as minhas filhas vivas, deixa minhas filhas bem. Eu achei bonito, sabe? Porque mostra a preocupação que ela tinha, né? De que nada acontecesse com as crianças, né? E o quão assustador foi esse momento de quase perder a Shannon. E aí, gente, esse acidente do lustre foi o que marcou ali o período que eles começaram realmente a ficar preocupados. Até então, tipo, eram mais de 7 anos que, como eu falei, coisas aleatórias aconteciam. Eles chegaram a procurar o Departamento de Minas e tudo mais, mas até então eles buscavam respostas racionais para tudo aquilo que acontecia. E quando caiu o lustre e eles foram olhar depois, né, o que aconteceu, porque caiu, né, e assim, não tinha nada que justificasse aquele lustre ter caído, assim, nada justificava. Então eles meio que colocaram ali na conta do isso, né, na conta do trequito deles lá da Casa Assombrada. E aí foi nesse momento, o lustre, que realmente marcou uma fase na vida deles que eles falaram, não, tem uma coisa acontecendo nessa casa. A gente tem que parar de negar isso e a gente tem que buscar ajuda. Eles começaram a conversar com os amigos, né, com familiares, porque eles tinham muito medo de falar sobre isso, gente. Porque como falar sobre isso sem ser julgado, né? Como falar sobre isso sem virar uma piada na roda? Hoje eu acho que a gente tem meios e já se tem algumas conversas em relação a isso, né? Mas a gente tá aí em 85, então acho que era uma coisa muito tabu, assim. E eles eram religiosos também, então, pô, medo, né? De achar que a família é demoníaca, que tem alguma coisa errada acontecendo, enfim. Eles eram bem tradicionais, então dá pra entender que esse medo aí repercutia, né, na família. Mas tá, eles conversaram com as famílias, amigos, tal, nananã. E aí, alguns deles falaram, né, de algumas possibilidades. Que, por exemplo, que tinha umas universidades, né, no país, que eles possuíam departamentos voltados para fenômenos paranormais. Porque qual é a treta? Eles queriam falar com as pessoas, mas assim, eles não tinham dinheiro, sabe? Tipo, eles não conseguiriam contratar, assim, ninguém pra investigar, nenhuma coisa assim. Então, por isso que eles sugeriram, né? Algumas pessoas sugeriram, olha, tem alguns departamentos de faculdade e tal, que é voltado pra fenômeno paranormal, assim, pô. De repente, vale a pena trocar uma ideia, entender como é que é e tal. Só que, beleza, a Janet tinha muito medo. Ela odiava essa coisa de contar pra outras pessoas, de falar sobre isso e tal. Mas ela resolveu ligar pra alguns lugares, só que em vez de apoio, ela recebeu ironia e deboche. Então, tipo, alguns lugares chegaram a perguntar se ela não tava vendo muito filme de terror. E ela não recebeu ali o acolhimento que ela imaginou, sabe? Então, foi uma frente aí que eles tiveram que abandonar. Perto do fim de abril de 85 ainda, o casal carregou um trailer com suprimentos e eles foram acampar. Eles falaram, não, tem muita coisa acontecendo aqui, vamos passar um final de semana.
Eles costumavam mesmo passar uns finais de semana em acampamento. E deles resolveram fazer uma coisinha mais divertida, né? Depois aí desse lustre, de virar chacota dos departamentos da faculdade. Eles queriam, né, resolver um pouco a situ. Eles não estavam, né, eles não tinham superado direito, eles não queriam ficar dentro de casa com aquele lustre esquisito. Enfim, acho que já demos, né, bastante motivos pra estarem na casa. E eu acho que vale uma coisa que eu sempre falo, quando a gente tá contando de casos assim, galera, foge pro Paris, né? Que eu sempre falo isso e tal, mas que, na realidade, a gente sabe que a situação é complicada. Gente, vamos lembrar que eles moravam com os pais, né? Com os pais do Jack. Eles moravam com a Mary e com o John, na outra casa lá. Aí veio o furacão Agnes, lotou a casa deles de água e eles tiveram que sair. Nem que eles tiveram que sair, já gastaram toda a grana que eles tinham, que eles mal tinham, na verdade, pra reformar a casa. As autoridades locais proibiram, eles tiveram que comprar uma casa em outro lugar. E aí, a Mary e o John conseguiram comprar essa casa e eles venderam pro Jack e pra Janet, que provavelmente era a única coisa que eles conseguiriam pagar, por $4.000. Então, resumidamente, eles tinham ali metade da casa por $4.000. Então, assim, se eles vendessem aquela casa por $4.000, eles não iam conseguir comprar uma casa igual. Porque os pais do Jack que venderam por um valor simbólico para que a família conseguisse morar, né? Não é que era fácil também sair dali, né? Assim, honestamente, eu teria saído. Provavelmente não. E olha que a gente tá no início ainda. Mas eu entendo também o fato de que era difícil. E, pô, a gente tá falando… Tipo, é uma cidade que não deve ter muitas possibilidades de casas, né? Tipo, são 10 mil habitantes. Cara, eu lembro quando eu mudei com a minha mãe pro interior, a gente mudou pra Cajamar. Que eu morei uma época no bairro do Polvilho. E não tinha casa lá, gente. Tipo assim, pra alugar, sabe? Tinham pouquíssimas casas. E a gente alugou uma casa que era gigantesca. Eu lembro que a casa era, tipo, muito grande. E não era muito cara, sabe? Porque realmente, por ser mais interior, assim… E porque realmente era a única casa que a gente tinha ali próximo de onde a minha mãe trabalhava, né? Então, era uma casa… Eu falo uma casa enorme, mas tipo assim, eu não sei nem… Tipo, é uma casa, sei lá, de uns 150 metros quadrados, uma coisa assim. Que pra gente, assim, era muito grande, né? Também era uma casa geminada, era um sobrado. Então ficava a sala e a cozinha, em cima ficava 3 quartos e um banheiro. Então, era basicamente uma casa bem grandona, assim. E de novo, não tinha tantas opções. E eu tô falando de Cajamar ali, que tem, sei lá, uns 60 mil habitantes, né? Mas imagina esse vilarejo aqui nos anos 80 que tinha 10 mil habitantes. Tipo assim, quem é que ia ter um monte de casa pra alugar? Então, e é foda você tirar a tua família daquele convívio também, né? Tipo, vai tirar 4 crianças, eles já estavam instalados ali, tem a fábrica, tem a escola, sabe? Tem tudo, assim. Então, tipo, como que você simplesmente pega suas coisas e vaza, né? Então, eu entendo um pouco o fato de que a família ainda não queria sair dali. Mas eles podiam fazer uma coisa muito de graça, que era acampar, não é mesmo? Pegar o trailerzinho deles, ir pro acampamento, ficar lá um final de semana, feliz, esquecer os problemas e tá tudo certo. Bom, enquanto eles viajavam, os vizinhos ficaram de olho na casa, né? Porque era um costume ali da vizinhança. Então, se você viajava, né? As pessoas ficavam de olho, cuidavam da casa e tudo mais. No sábado à noite, os vizinhos ouviram berros e gritarias vindo da casa. E esse é o relato de um dos vizinhos da época. Abre aspas. Eu nunca ouvi alguém gritar enquanto morria, mas imagino que o som que ouvi vindo da casa dos Smurl deva ser muito parecido. Como as pessoas deviam soar nos campos de concentração ou algo assim. Eu estava passando em frente à casa do Smurl quando eu ouvi um som muito estranho vindo da janela do segundo andar, como pássaros gigantes batendo as asas ou algo parecido. Então começaram os gritos, e foi realmente assustador. A minha esposa foi direto para minha casa. Ela ficou com medo demais para permanecer ali depois que os gritos começaram. E como eu disse, você pensaria que alguém estava sendo morto, né, a machadadas dentro da casa. Mas nós sabíamos que ela estava vazia, que os Smurl tinham viajado. Fecha aspas. Eu achei tão dramático esse vizinho, porque ele citou campo de concentração. Ele
pássaros gigantes batendo as asas. Ele falou gritar antes de morrer. Aí depois ele mete uma que você pensaria que pessoas estão sendo mortas a machadadas. Gente, que tipo de filme você tá assistindo, amor? E calma. Credo, hein? Eu sei que eu tenho um podcast True Crime, mas também não sou assim, gente. Sei lá, acha que ele descreveu, sabe, específico demais. Alguém morrendo a machadada, tipo, calma, amore. Mas enfim, a esposa dele não quis nem se pronunciar, tá? Mas esse foi o depoimento do cara e… esquisitíssimo, a família Smurley viajando, acampando, sendo feliz, enquanto a casa torando no demônio. Bom, foi a primeira vez que um bairro como um todo soube dos problemas que a família estava enfrentando. Até então, ali, eles estavam conseguindo esconder bem. Mas depois começou a ficar mais difícil, né? Isso começou a também criar outras coisas, né? Tipo, a Janet, ela era amigona de uma das vizinhas. E uma vez, né, ela foi visitar e conversar com essa amiga e tal. E quando ela saiu de lá, a filha da vizinha experimentou uma sensação estranha. E ela sentiu que talvez um espírito tivesse vindo junto com a Janet. E, gente, ela até ligou pra Janet e começou a gritar no telefone, pedindo pra ela nunca mais ir visitar ela. Tipo, a filha, tá? A filha da vizinha ligou pra Janet e gritou, tipo, nunca mais vem visitar minha mãe! Você tá trazendo as coisas ruins pra cá. Tipo assim, ela conta, né, que ela falava isso com raiva, mas que ela mesma se arrependia das coisas que ela tava falando. Tipo, ela não queria magoar a Janet, porque ela sabia que a Janet não tava fazendo nada por mal, mas ela não conseguia controlar, que ela sentia uma raiva, um ímpeto, uma coisa muito forte. E aí ela pediu desculpas, né, pelo surto e tal. Enfim, a Janet também desculpou, vai fazer o quê, né? E elas ficaram de boa, mas era isso, né? A vizinhança tava ciente, as pessoas estavam bem preocupadas com tudo e… aquele furdum. No mês seguinte, numa noite qualquer, a Janet foi com as filhas pro shopping. Elas estavam precisando de roupas novas e tal, e foi aquela coisa toda. Enquanto isso, o Jack ficou em casa, porque ele tinha voltado do trabalho, estava meio gripado e tal. Ele acabou dormindo cedo, né? Então ele começou a sonhar que ele estava suspenso no ar. Só que ele sentia que ele estava meio que, né, deitado, meio que flutuando assim no ar, tipo, deitado na cama, a cama flutuando. E ele começou a se tocar assim, que na verdade não era um sonho, porque ele começou a ouvir o som dos carros na rua, tipo, passando. Ele começou a sentir o aroma das flores da primavera, porque de fato eles estavam na primavera. Ele começou a tomar uma consciência ali, sabe? Tipo, eu tô vivendo, isso é real, é isso que tá acontecendo. E aí, de repente, ele abre os olhos e ele tá, gente, levitando 60 centímetros acima da cama. Tipo assim, do nada. Ele entrou em pânico, assim, ele começou a se debater e tal. Até que isso lançou ele de volta com força sobre a cama. E ele se levantou, assim, ele ficou meio, sabe, tipo uma pose de querer brigar com o espírito, assim. Ele pegou, sabe, meio apavorado, meio com ódio, meio desesperado. Chegamos em junho de 85 e mais coisas terríveis aconteceram. Um certo dia, o casal tinha acabado de transar, né? Porque nem só de demônio vive o homem e a mulher. Estavam ali descansando, né, na cama, abraçadinhos, aquela coisa toda. Quando do nada, a Janet sentiu algo puxando a perna direita dela. Gente, mas assim, de uma forma violenta, sabe? Um negócio assim, vá! E aí, tipo, tentando jogar ela no chão, sabe? Pegou assim, pá, vai jogar no chão. E ela se agarrou, ela começou a gritar muito, o Jack tentou puxá-la de volta. E aí ficou meio impossibilitado, tal. Ele sente que ele não consegue se mexer mais. E aí, Nikki, ela fica se debatendo, até que uma força invisível desiste dela. Então desiste, ela não alcança o chão. E ela consegue deitar normal. Aí beleza, né, gente? Na hora que isso acontece, ela deita normal. Pá, pá, pá. Começa a socar a parede, não ela, né? Tipo, eles ouvem uma batida na parede bizarra. Mas assim, uma socada assim, ó. Socada bizarra. Já fazia mais de ano que eles ouviam isso, então também não era um negócio novo não, sabe? Só que naquela noite a batida tava mais alta e mais violenta. E logo depois da bicha ser puxada e ser tentada jogada no chão, né? E aquela coisa toda, eu não sei nem mais do que eu tô falando. Mas depois que a bicha foi jogada no chão, quer dizer, uma tentativa, porque é uma jogada culposa ou dolosa no chão, é culposa. Não, dolosa, quando há a intenção de jogá-la no chão. Então teve uma tentativa dolosa de jogá-la no chão, mas não conseguiu. E aí socou parede, mas normal, já aconteceu isso mesmo, só que é um barulho mais bizarro e tal. Aí parou o soco, parou a batida. E aí veio o cheiro pútrido, um odor desesperador. A Janet começou a engasgar,
começou a engasgar, ter dificuldade de respirar, o Jack também. Gente, eles saíram do quarto, a Janet assim… Ela falou, gente, deu pra mim. Eu vou pegar, ó, deu pra mim. Jack, cuida das minhas filhas que eu tô indo embora. Tô brincando, gente, eu tô fazendo a Janet aqui porque é o que eu faria. Eu falaria, Jack, crianças, amei vocês, mas por mim já deu, eu não amo assim o suficiente. Isso aqui eu não amo tanto assim, não. Eu vou embora, vou morar com os meus pais. Boa sorte aí, gente, boa sorte aí. Essa coisa de família aí não é pra mim. Esse negócio aí de criar 4 filhas e um demônio não tá rolando, não. Mas não, gente, ela não falou nada disso, eu tô só maluca. Mas a Jenny passou os próximos dias bem traumatizada. O Jack, ele tava ali, a gente vai superar, vai dar tudo certo. E a Jenny já tava assim, a gente não vai superar não, isso aí vai dar bosta. Isso aqui não vai dar bom não. E ela tava meio certa. E nessa época ela conta que ela começou a pensar no passado dela. Sabe, quando tudo parece melhor, assim, em retrospecto. É foda, né? Porque quando você tá vivendo uma fase merda na tua vida, às vezes você lembra de outras fases merdas. Só que como já passou, você não tá vivendo aquilo naquele momento, você meio que ilude, né? Você, ai, queria estar ali. Porra, queria ainda estar vivendo de aluguel lá naquela casinha bosta. Mas pelo menos não tava aqui, né? Sendo atacada por demônios. Então ela conta que, tipo assim, porque ela sofreu muito assim na vida, né? Eles sofreram ali pra conseguir dinheiro, pra conseguir uma casa mais legal e tal. E não conseguiram também, né? Porque a casa não era boa. Então, assim, era difícil pra eles. E eles ficavam lembrando ali do passado, meio que fantasiando aquela coisa e tal. E aí isso acabou também deixando ela mais deprimida. Porque ela sentia que a família dela estava sendo ameaçada por algo que eles não conseguiam compreender, né? E não só não conseguir compreender, como eles não conseguiam enfrentar. Então é uma sensação muito desanimadora, né? Eu não consigo nem imaginar e também nem quero, vou ficar tranquila por aqui. Mas era isso, eles estavam bem na merda. E a Janet, ela então tomou 3 decisões. Ela, nessa época, né? Ela passou a maior parte do tempo dos próximos dias vendo TV pra ver se animava. Não adiantou. Ela ligou pra companhia elétrica pra entender por que as luzes ficavam piscando sempre e tal. O técnico foi lá, né, uns dias depois e confirmou que tava tudo certo, assim, que não era pra ter acontecido isso não. E a terceira decisão que ela tomou foi a seguinte. Ela escreveu uma carta pra uma emissora de TV detalhando tudo o que acontecia na casa. Tudo. Mas ela colocou um nome, né, um pseudônimo e tal, ela não quis se identificar e tudo mais, porque como eu falei, ela morria de medo dessa coisa de buscar ajuda, né? Pedir ajuda para outras pessoas. Então, ela pensou em mandar essa carta anônima e tal, né? Falando sobre isso, mas eles nunca responderam. Gente, após esse período, a família passou a ser atacada com muito mais frequência. Eu disse lá no início que a família tinha um cachorro, não falei? Não sei se eu falei agora, sabia? Mas é o Simon. Ele é fofo. Ele também sofreu, viu, gente? O Simon comeu o pão que o diabo literalmente amassou. Porque, olha, ele teve umas convulsões bem dolorosas. Ele foi arremessado no ar, tá bom? Ele foi arremessado na porta algumas vezes. Ele ficava latindo pro nada, então tem aí uma suspeita de que ele talvez visse alguns vultos, visse algumas coisas. Às vezes, quando eles experienciavam coisas, né, o Simon também latia. Então, eles estavam entendendo que ele também estava, né, passando por isso. E tadinho, viu? O cachorrinho deu uma sofrida ali, mas estava ali, com a família, firme e forte, mas sofreu. A Mary, né, a avó, certa vez ela estava sentada no sofá e ela viu um cachorro fantasma atravessando a sala. O cachorro não tinha nem cabeça, nem rabo. Eu não sei como é que ela achou que era um cachorro, né? Pode ser tanta coisa, se não tem a cabeça. Pensei nisso agora. Vamos pegar um cachorro? Vamos pegar um cachorro, ô Dantas? Vamos pegar um cachorro, por favor. E aí, põe uma foto de um cachorro. Agora vamos tirar a cabeça e vamos tirar o rabo dele. Ainda dá pra ver que é um cachorro? Dá, né? Não, acho que dá. Não sei. Não sei, mas a avó viu o cachorro também. E se não viu um cachorro, viu um negócio que parecia um cachorro. As crianças, como eu falei também, né, gente? Elas eram vítimas constantes. Elas ouviam sons, tipo de porrada na parede, né? Batidão na parede. Elas ouviam asas batendo na casa. Elas viam objetos
sendo arremessados. Elas até presenciavam travesseiros sendo socados por mãos invisíveis. A Jenny tentou confrontar essa entidade, assim, algumas vezes, né? Enquanto as filhas meio que aprendiam a recorrer à oração ali pra uma forma ali de manter a calma. Um caso mais grave aconteceu quando a Shannon, uma das gêmeas, foi arremessada escada abaixo, tá? No meio da noite. E sim, gente, a Shannon é a mesma que o Lustre quase matou. Desculpa rir. É porque essa menina, coitada, né? Tá sofrendo mais que a Juliette. Tipo assim, de fato, o demônio encrencou aí com a Shannon, né? Ele tá tentando, ele tá ali fazendo uns negócios com a bichinha. E ela não chegou a se ferir gravemente, foi tranquilo não foi, né? Porque ela foi arremessada da escada. Mas foi assim, coisa boba, entendeu? Não deu nem hematoma, nem nada. Só que nessa hora, né, gente, o casal falou assim: bom, estão tentando matar a Shannon e eu acho que vai conseguir, né? E daí os vizinhos já estavam demonstrando uma solidariedade, mas também um certo medo, também meio cético. Então, era aquele mix de emoções, né? A Janet começou a ficar obsessiva pesquisando livros sobre demonologia, tá? Ela ia na biblioteca, ela ficava pegando livro aqui, livro aqui, livro ali. Gente, uma mulher dona de casa que tem 4 filhas, que tá sendo atacada por demônios, ainda arranjava tempo pra ler. E você não tem? Me fala, quantos livros você já leu esse ano? Porque a Janet, com demônio, em situação de demônio, com demônio anexado na sua vida, tava lá lendo o livro. Estamos em setembro e esse episódio vai pro ar em setembro. Você não leu um livro esse ano ainda? Que mico, né? Mico. Vamos resolver isso. Vamos resolver porque, de fato, temos aqui uma endemoniada. Mas também vou falar que esses livros… Não vou falar todos os livros, gente, mas… Esse livro que é baseado nessa história, que eu já vou contar pra vocês qual é muito mal escrito. Gente, é uma tristeza ler. Tem uns livros que são muito mal escritos, né? E… geralmente, os livros que eu trago aqui do caso bizarro, eles são mal escritos, sabia? Fico triste com isso. O da Linda Napolitano, que é uma história de abdução, ele é uma das coisas mais… Ai, tem um bicho aqui. Ai, Ariel, acho que tem um bicho aqui. Eu não sei se é um bicho, eu não quero ver se é um bicho. Você tem coragem? Tá, é no monitor. À direita aqui. Ai, eu achei que era uma cabecinha. Ai, eu fiquei tão nervosa. Eu achei que era uma baratinha. Nossa, eu fiquei… Ai, eu sou muito medrosa de barata. Ai, gente, perdi tudo. Podcaster perde tudo e vai morar em casa abandonada. Bom, tá vendo? Quando eu chego uma pessoa… Geralmente isso acontece com a minha mãe. Quando eu brigo com a minha mãe e eu tropeço, logo depois ela fala assim: tá vendo? Deus mastiga. E é isso, gente. O Deus, ele tá lá, ele tá vendo. Eu xinguei vocês de não ler livro na hora. Apareceu uma baratinha sobrenatural pra mim. Tá? Deus mastiga, gente. Aqui se faz, aqui se paga. Acho que eu tava falando do livro da Linda Napolitano, que é um livro mal escrito, mas acho que eu já falei sobre isso também, né, gente? Perdão. Bom, então vamos voltar aqui. O que a Janet observou em relação aos livros? Porque daí ela saiu lendo vários, né? Alguns eram mais um tom sério e tal, e outros eram umas histórias sensacionalistas, assim, que não ajudavam em nada, né? Só que uma coisa era certa. Ela aprendeu muito rápido que eles não eram as únicas pessoas que estavam ali experimentando algumas coisas, né? Do que eles estavam experimentando. Não eram as únicas pessoas atormentadas por demônios. Que tinham mais livros que documentavam infestações semelhantes às deles. E a família começou a ter ali certeza, naquele momento, 1985, depois de, sei lá, quase 10 anos, que eles estavam sim sob um cerco demoníaco. E que realmente não havia explicação natural para o que eles estavam vivendo. Nesse período, 2 padres ajudaram um pouco ali a família. Primeiro, o padre Chamalon, que foi jantar ali com a família, que ouviu o relato deles. E ele levou bastante a sério, tal. Então ele foi abençoando cômodo por cômodo. Ele disse que, de fato, ele sentiu uma presença maligna, mas nenhum evento assim aconteceu enquanto ele estava lá. Bom, a família passou 3 dias em paz, né, após a bênção. Até que a Mary, a avó, certa noite, foi levitada junto com o colchão e, quando caiu, se machucou. E daí eles chamaram o padre, o Hugh Byrne. O Hugh Byrne também abençoou a casa com água benta e também acreditou no relato da família.
E a paz também durou alguns dias. Mas depois passou. Nessa época, a Janet já tinha conseguido conversar, na verdade, uma pessoa, um pesquisador universitário, tinha entrado em contato com a Janet após ficar sabendo, né, desse boato. Enfim, alguém procurou ele, falou sobre isso. E o cara realmente tinha uma preocupação, tava levando a sério. Daí ele entrou em contato com a Janet e eles começaram a trocar, assim, um pouco dessas informações e desses relatos. E daí ele sugeriu que a Janet fizesse um diário para registrar os eventos. E o diário foi muito importante para eles documentarem muitas das coisas que a gente tá contando aqui hoje, né? Então, também para mostrar os padrões das situações que rolavam com eles, né? Tipo, o cheiro tá sempre aparecendo, a batida, né? O soco na parede tá sempre aparecendo, fogo em eletrodoméstico tá sempre aparecendo. Então, para falar dos padrões, para falar da frequência, para falar de quando acontecia, quando parava. Se parava, tinha a ver com o padre ter ido ali abençoar a casa, ou alguma coisa específica, enfim. Na época, eles pensavam muito, né, em tornar o caso público, assim, na TV. Só que eles, assim, não é que eles pensavam muito, assim, eles estavam desesperados. E eles pensavam que muitas vezes isso poderia ser uma realidade, isso poderia ser uma possibilidade. Mas eles não queriam ser vistos como doidos. Até que em janeiro de 86, a Janet recebeu um telefonema de uma amiga chamada Trisha Larson. E a Trisha tava lá, né? E aí, amiga, como que tá, né? E daí a resposta da Janet foi: você sabe, o de sempre, né? Panela e frigideira voando pelo ar, demônios escondidos no porão. Enfim, eles costumavam fazer piada, né? A brincar das situações, enfim, mais tranquilas, assim. Mas no geral, eles estavam muito apavorados, né? A Trisha já sabia, né? Dessa situação que eles viviam. Ela era uma dessas amigas que ela estava sempre desabafando. E a Trisha disse que ela tinha lido um artigo de um professor que entendia bastante de infestação demoníaca. E o Jack, assim como a Janet, eles eram contra falar com as pessoas, porque eles tinham medo disso ser usado, né, pra sensacionalismo, pra marketing, nananã. Eles também não queriam que fizesse piada com eles, aquela coisa. Só que a Janet sentiu ali dentro dela que ela devia ligar pra esse professor. Que ela deveria ligar pra ele, e quando ele entrou em contato, né, com ele, contou a história, ele falou algo que mudaria a vida deles pra sempre. Ele disse que ela deveria procurar um casal. Eles são pesquisadores psíquicos, o professor explicou. E foram até contratados pelo exército americano. E foi assim que eles conheceram o Ed e a Lorraine Warren. Chegamos finalmente na parte do roteiro que eu vou contar sobre o livro. O livro é The Haunted, que é escrito pelo Robert Curran, com o Jack e Janet Smurl, que é da família Smurl que eu tô contando aqui. E o Ed e a Lorraine Warren também tem momentos ali que acho que eles, relataram as coisas, e aí tem esses escritos no livro. Esse livro é ruim, não recomendo ler de verdade, ele é mal escrito, bem ruim mesmo. Saibam que eu tô trazendo tudo pra vocês aqui, tudo. Eu li todo o livro, peguei todos os capítulos, tudo. Tô trazendo tudo aqui pra vocês, mastigadinho, contando na ordem ali. É difícil trazer uma ordem cronológica também, porque esse livro é ruim. Esse livro é escrito ruim, esse livro não ajuda. É muito ruim, eu disse que ele é ruim. Mas eu tô aqui tentando, né, dando tudo de mim. Porque, gente, as pessoas que têm essas vivências, elas têm que entender que às vezes elas não são escritoras, né? E aí esse Robert Curran, sei lá, ele tá ali, ele pegou o que todos eles relataram e escreveu, mas não escreveu bem, não. Mas como é, tipo assim, tem muito, né, desse diário, como eu falei, então tem, assim, muitos capítulos, tipo, capítulo do lustre, daí explica o que aconteceu no lustre, capítulo não. Então, a gente tem bastante explicação desses fenômenos, tal. Então, essa parte é interessante. E é por isso que eu falei, como quando eu teve em contato com o pesquisador, e ele falou pra ela documentar, então a Janet documentou muita coisa. Então, por isso, a gente tem tudo isso aqui sendo dito agora, porque realmente tudo isso foi documentado. Demorou pra documentar, então foram alguns anos aí. Muitas coisas eles escreveram da cabeça, do passado e tal. Mas aí depois que documentou, a gente tem coisas mais explicadinhas e tudo mais. Bom, o Ed e Lorraine foi um casal demonologista mais famoso, né, e mais midiático, vocês sabem. Eles foram investigadores de eventos paranormais, né, resumidamente. O Ed era pesquisador desse assunto e a Lorraine era médium, né? E na década de 50, eles fundaram um grupo de caça-fantasmas na Nova Inglaterra.
Lembrando, né, Nova Inglaterra, apesar do nome, fica nos Estados Unidos. É uma área que abrange 6 estados americanos. Então, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. E eles investigaram mais de 10 mil casos ao longo da sua carreira ali, sendo o mais famoso o caso de Amityville. Que tem, né, episódio no Modus Operandi, então inclusive eu vou aproveitar aqui o momento para recomendar o episódio. Então, o episódio 120 do Modus Operandi, onde eu e a Carol Moreira contamos essa história, né? Que é uma história paranormal, assustadora, que tem crime envolvido também. Então, por isso que, enfim, tá lá no Modus Operandi. E o casal Warren, hoje, é muito conhecido, principalmente por causa da franquia Invocação do Mal, né, gente? E aí, por causa também do Museu Warren, né? Onde fica a verdadeira Annabelle, a boneca. Que, inclusive, anda numa tour aí atualmente nos Estados Unidos, que tá dando um monte de confusão. Enfim, hoje em dia, eu tô falando aqui deles, né? Eles são conhecidos mundialmente. Acho que é difícil você não saber alguma coisa sobre eles. Só que naquela época, eles não eram, assim, tipo, tão famosos. Eles iam em alguns programas americanos. Eles eram conhecidos ali nos Estados Unidos, mas também não era aquela coisa, assim, absurda, sabe? Porque até ter o caso de MTV, né? Que foi quando eles realmente bombaram mais e tal. Então eles apareciam ali em alguns programas, como eu falei. Mas apesar disso, a Janet não os conhecia. E, gente, eu vou só pegar um pedacinho, assim, do livro que eu queria mostrar. Só pra vocês terem uma ideia, assim. Tem umas coisas meio engraçadas. E tem um momento aqui que é uma entrevista com o Jack, tá? Sobre tudo que acontecia na casa. Aí vamos lá. Pergunta. Você tinha alguma ideia nesse ponto de que as coisas só iam piorar? Não, realmente não. Pausa. Olha, eu sou um homem de família nos meus 40 anos. Tive uma vida muito normal. Quando eu era garoto, meu pai costumava nos levar pra nadar. Eu jogava basquete, eu passava o tempo no centro da juventude católica, especialmente nas noites em que havia bailes lá. Risos. Sabe, muitas músicas do Elvis, John Mathis, Nat King Cole, tocando. Depois eu servi um período na Marinha. Naqueles dias, né, um serviço curto como o meu, era chamado Kitty Cruise. Então eu saí, me casei e formei uma família. Essa foi a resposta. Tipo… Aí a pergunta. Então você está dizendo que não havia nada na sua experiência de vida que o preparasse pra isso? Exatamente. Eu via Elvis no baile do Centro da Juventude Católica. Meu amigo, o que é que tem a ver? Então, muito me admira também com esse nível de resposta, o quanto que eles conseguem, de fato, organizar o que estava acontecendo com eles, entendeu? Longe de mim, longe de mim, longe de mim, longe de mim. Mas assim, essa resposta foi pra uma pergunta, se naquele momento vocês imaginavam que a coisa ia foder. Cara, eu esperava demônio, eu esperava, sei lá, tipo… Não, na minha vida foi normal, não tive nenhum problema. Não tive… Ou então, quando eu tinha 12 anos, eu vi uma aparição. Sei lá, eu esperava tudo. Mas eu não esperava Elvis. Eu não esperava… nadar, costumava nadar. Jogar basquete. Ai, gente, desculpa, mas assim, não dá, né? Absolutamente não dá. Bom, nesse momento do roteiro, eu quero fazer uma pausa, uma reflexão. E… Brincadeira, não é reflexão, não. Quero só fazer uma pausa antes da gente continuar essa história. Eu quero explicar por quê, o que é invocação, o que invocação do mal tem a ver com isso. E que porra é essa? O que tá acontecendo? Quem é você? Qual é o seu nome? Então, assim, quero dar uma contextualização. Quero falar um pouquinho sobre a franquia cinematográfica Invocação do Mal. Bora? Então, bora! Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a produção da franquia, tá? Só que assim, gente, a produção de Invocação do Mal ela começou 20 anos antes do lançamento do primeiro filme. Então, assim, demorou, né? Olha como as coisas demoram, gente, 20 anos! Olha, as coisas levam muito tempo pra acontecer no mundo dos filmes. Inclusive, eu tô falando pra vocês, acho que já tem um tempo, que eu escrevi um argumento de um filme, né? Eu e um diretor escrevemos o argumento de um filme, já tem 3 anos. Estamos nesse momento conversando com algumas produtoras pra tentar vender. E isso é demorado. Então pode ser que daqui a 20 anos saia um filme que eu escrevi 20 anos atrás. E aí eu sei lá se a minha cabeça ainda é a mesma. Já pensou? Aí eu nem gosto mais do meu filme.
Mas é que ele é lindo, gente, ele é tudo. É um filme de suspense, óbvio. E eu quero muito que ele aconteça. Talvez vocês estejam ouvindo isso pela primeira vez, porque eu acho que eu nunca contei no podcast isso. Porque eu realmente não posso falar nada sobre isso, não posso contar nada. Porque é isso, as coisas demoram, ainda nem conseguimos vender o projeto, mas estamos aí, o diretor conversando há alguns anos. Enfim, esse ano uma produtora teve interesse, conversamos um pouco, e agora estamos tentando ver com outra, enfim. Quem sabe tem, né, o futuro vem aí. Então é isso, gente, 20 anos, muita coisa durou assim. E os próprios Warrens, né, que hoje eles estão mortos e tal, mas o casal, ele esteve envolvido também na idealização desse projeto. Então o Ed Warren, ele exibiu uma fita dessa entrevista original ali da Lorraine com a Carolyn Perron pro produtor Tony DeRosa. E falando um pouco do currículo aí desse produtor, né? Basicamente, ele é responsável pela série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, aquela de 96, que é maravilhosa. O filme Josie e as Gatinhas, de 2001, enfim. E o DeRosa, ele gravou o Warren, né, reproduzindo essa fita e a conversa entre eles, assim. E no final da fita, o Warren fala assim pra ele: se a gente não conseguir transformar isso num filme, eu não sei o que a gente pode fazer. Mas ele meteu aquela, né? Ele falou assim: galera, isso aqui dá um filme, hein? E o DeRosa, gente, ele tava super animado. Então ele pegou, teve uma ideia, assim, escreveu, sei lá, um argumento, mostrou pro Ed Warren. Eles curtiram, tá? Eles estavam super animados pra fazer o projeto acontecer. Aí o DeRosa escreveu o pitch original e intitulou, né, o projeto como Invocação do Mal. Beleza, deu tudo certo, vendeu, é isso? Não. Nada disso, gente. Por quase 14 anos, ele tentou fazer o filme sem sucesso. Inicialmente, ele tinha assinado um acordo para produzir o filme com a Gold Circle Films. Só que o contrato não pôde ser finalizado e o acordo foi cancelado. E o DeRosa se aliou, então, ao produtor britânico Peter Safran, que é o cara que produz os filmes de heróis ali da DC Comics para Warner. E ele também chamou para o projeto os roteiristas Chad e Carrie Hayes, sendo que o Carrie Hayes, ele foi responsável pelo roteiro de A Casa de Cera, que eu sempre falo sobre ele, é um dos meus filmes favoritos da vida, eu amo demais. E então eles foram contratados ali para refinar esse roteiro. E aí, usando o pitch do DeRosa e a fita do Ed Warren, os irmãos Hayes mudaram ali o ponto de vista da história da família Perron para a família Warren, né, pro casal Warren. E aí os irmãos entrevistaram a Lorraine diversas vezes por telefone para eles terem mais detalhes da sua história e tal. E eles conseguiram, assim, uma verdadeira bíblia de acontecimentos com ela. Como eu falei, ela que é a médium, né? Então o Ed, ele era pesquisador, mas ela que vivia várias coisas e tudo mais. E aí, finalmente, assim, deu um clique, assim, nesse projeto. E os estúdios começaram a prestar atenção nele, isso em 2009, tá? E aí rolou uma bidding war. Ou seja, uma espécie de leilão da indústria cinematográfica pra ver quem ia ficar com aquilo, né? Tipo assim, quem ia pegar os direitos. E quem pegou os direitos do projeto foi a Summit Entertainment. Só que, no entanto, o DeRosa e a Summit não conseguiram chegar a um acordo pra concluir o projeto. E aí o filme entrou em recuperação judicial. Gente, ele nunca vai… Sério, parece assim… As histórias por trás. Você já viu aqueles documentários do Netflix, que eu já esqueci o nome também, mas vocês pesquisam aí. Que fica mostrando a história por trás dos filmes, tipo, filmes que quase não aconteceram, filmes que foram feitos com R$2 e um saco de laranja. Gente, é bizarro saber a história disso, assim, por trás. A gente não tem ideia. Por isso que eu achei interessante contar, porque, assim, parece que até a Invocação do Mal tá possuída, sabe? Que é brincadeira, porque realmente os filmes são difíceis mesmo de serem produzidos. Mas achei legal trazer esse background aí pra vocês. Mas o DeRosa, ele não queria desistir, gente. Ele via muito potencial. Então ele procurou a New Line Cinema, porque eles tinham perdido o leilão, mas eles estavam afim, né? Então eles procuraram e falaram assim: alô, ô New Line? E aí, R$3? R$3 é teu, tá? E aí, no mesmo ano, no dia 11 de novembro, um acordo foi fechado, então, entre a New Line e o Evergreen Media Group, que é a empresa, né, a agência, sei lá, a produtora do DeRosa. Então, logo mais, o que era pra ser apenas um filme que um produtor lutou tanto pra acontecer ia se tornar um fenômeno de bilheteria. Faturando mais de $2 bilhões até agora, tá? Que a franquia já faturou dinheiro pra caralho. Tá com 9 filmes até o momento, sendo 4 filmes de Invocação do Mal e 5 spin-offs.
Gente, é muita coisa, né? Um sucesso. Realmente, que bom que esse produtor investiu, porque imagina, né? Ele simplesmente não precisa fazer mais nada da vida. E vamos relembrar cada um dos filmes bem rapidinho? Bora. Invocação do Mal, o primeiro filme dessa franquia que saiu em 2013, tá? 2013. O primeiro filme da série, né? Que, enfim, originalmente chamava The Warren Files. E depois foi chamado The Conjuring. Ou Invocação do Mal no Brasil, que é um puta nome foda. Mostra as aventuras do Ed Warren e da Lorraine, né? Um casal que investigava eventos paranormais. O Patrick Wilson, né? Que, enfim, já tinha feito Fantasma da Ópera, Aquaman, um monte de coisa. A Vera Farmiga, gente, que já também fez trocentos filmes, tendo destaque, né? Os Infiltrados, A Órfã. Porém, eu vou dizer aqui que eu sou apaixonada por ela por causa do papel dela em Bates Motel, né? A Norma Bates, um papel assim, belérrimo. Norma Bates, né? Que é a mãe. Que é um papel, uma série, eu amo Bates Motel. E assim, sou apaixonada pela Vera Farmiga. Então, o Patrick Wilson e a Vera Farmiga que fazem aí os papéis principais de Ed e Lorraine Warren. E a direção ficou por conta do James Wan, que é um diretor malaio que… Gente, ele tinha feito pouca coisa, assim, uma coisinha sem muito sucesso, Jogos Mortais, entendeu? Uma pequena franquia. Então, assim, o cara manja, né? E aí o filme focou num caso de 71, onde os Warrens investigaram a maldição de uma bruxa numa fazenda de Harrisville, em Rhode Island. E aí o filme foi lançado em julho de 2013, né? E foi um sucesso de crítica, de público, né? Arrecadou 318 milhões de dólares e teve um orçamento de 20 milhões. Então, assim, chafurdaram na lama do dinheiro, do sucesso. Tornou, né, rapidamente um dos filmes de terror mais lucrativos da história. E, obviamente, os olhos de Hollywood brilharam. E logo o primeiro spin-off ia aparecer, tá? Então, no ano seguinte, a gente já teria Annabelle, a nossa boneca famosa. Talvez a Annabelle seja mais famosa que o filme Invocação do Mal. Faz sentido falar isso? Acho que faz, né? Acho que faz, porque acho que a Annabelle é a coisa mais famosa de tudo, assim, quando a gente fala da família Warren, né? E, gente, esse filme, o foco é em quem, né? Na história da boneca, né? E a Annabelle, ela não foi só um sucesso de bilheteria, ela transformou a boneca de pano num dos maiores nomes do cinema de horror das últimas décadas. É bizarro a fama que a Annabelle tem, gente, né? E aqui nesse filme, a direção ficou por conta do diretor de fotografia do filme anterior, que é o John R. Leonet. E foi estrelado também por Ward Horton como John e Annabelle Wallis como Mia. E sim, gente, a atriz que faz a Mia se chama Annabelle. Eu acho que ela foi contratada por isso, né? Só pra fazer uma piadinha ali na hora do marketing do filme. Eu não sei, é algo que eu faria, tá? Algo que eu faria. E bom, o filme foca no John, né? O John Form, ele tá querendo um presente ideal pra sua esposa que tá grávida. E ele, né, compra uma boneca vintage. Só que a alegria do casal não dura muito. Uma noite terrível, membros de uma seita satânica invadem a casa do casal num ataque violento. E daí, ao tentar invocar um demônio, eles mancham a boneca de sangue. E aí ela meio que se torna receptora de uma entidade do mal. E, gente, eu nem preciso falar que é um sucesso de bilheteria. Annabelle, você sempre será famosa. E após o spin-off, em 2016, a gente tem Invocação do Mal 2. Então, a hora do time principal ali, né, por assim dizer, retomar. James Wan, Vera Farmiga e Patrick Wilson estão ali de volta. O filme mostra o casal de investigadores paranormais cruzando o oceano para investigar um caso de poltergeist, que é uma assombração barulhenta, né, bem loucona, por assim dizer, em Enfield, Londres, no ano de 77. E dentre os destaques, né, do filme, a gente tem a estreia do Homem Torto, que é uma figura bem assustadora aí da franquia, né, Invocação do Mal. E também, gente, a gente vê a Valak pela primeira vez, né, então assim, ainda muito como um easter egg, sabe? Foi lançado em 2016, como eu falei, né, em junho, e mais uma vez foi um sucesso de público e crítica, enfim. A locomotiva do mal não poderia parar. E a gente vem pra 2017. Ela voltou, a mais temida, a Annabelle, gente, a boneca do mal. Só que a sequência, na verdade, é um prequel, né? Quando ela vem antes do filme, tipo assim, é um filme de origem. Então, por exemplo, a Annabelle, que foi lançada primeiro,
A história se passa depois dessa Annabelle que foi lançada em segundo. Calma aí que eu vou explicar. A gente é apresentada a origem da boneca, né? E como ela realmente ficou, assim, possuída e vingativa. Bom, o filme é dirigido por David Sandberg, e que é famoso, né, por curtas de horror pra internet. Também pelo filme Quando as Luzes se Apagam. De novo, né, o Annabelle, a Criação do Mal, foi super aclamado pela crítica, foi um sucesso. Só que eu vou dar uma pausa aqui, gente. Inclusive, eu não vou falar… Pera, gente, que eu acabei de contar um spoiler. Mas assim, a gente tem um personagem que aparece aqui na Criação do Mal, que também vai aparecer naquele primeiro Annabelle que teve. Então, tem uns easter eggs, assim, sabe? A franquia toda tem vários easter eggs, mas tô falando de algumas coisas interessantes aí. Um ano depois, a gente tem a Freira. Gente. Por quê? Porque o segundo Invocação do Mal nos apresentou aí alguns personagens que a gente vai expandir a mitologia aí da série. Então, tem o Homem Torto, como eu já falei, e tem também a Valak, a Freira, né? O filme, ele mostra a história de uma freira, um padre e uma noviça, investigando ali um segredo profano, confrontando as forças do mal. E essa força do mal, ela vem na forma de uma freira demoníaca, gente. Eu acho essa freira muito assustadora. Eu acho ela muito assustadora. Eu fui num evento da Darkside. A Darkside tem alguns livros, né, escritos pelo casal, pelo Ed Warren e pela Lorraine Warren. E aí, enfim, a gente foi num evento eu fui num evento de 13 anos da Darkside. E tava lá um cosplay da freira e… Nossa, fiquei tão apavorada olhando. Sei lá, dá um pavorzinho. Bom, o filme então foi lançado em setembro de 2018. E arrecadou 365 milhões de dólares de novo, com um orçamento de 22 milhões. Então assim, puta sucesso, né, gente? E agora, em 2019, a gente tem o Annabelle 3. Você vê que essa bicha tá fazendo sucesso, né? Tão metendo… Gente, a história da Annabelle, no livro, na história do Ed Warren, não tem mais de 10 páginas. Vocês acreditam? Tipo assim, a história de origem dela, né? A história mesmo da vida real, assim. O que é contado e tal. Que, na verdade, não tem nada a ver com esses dois filmes que já passaram. Mas a história dela mesmo, né? A história real, assim. É muito chocante como uma coisa tão pequena que virou um símbolo. Claro, depois que foi pro museu, ficou sendo muito falada, né? E tem toda a coisa do medo e tudo mais. Mas na história mesmo, assim, no livro, não tem muita página, sabe? Sobre ela. Eu acho isso muito interessante de contar. A gente tá no terceiro filme da Annabelle, né? E a gente tem o Wilson e a Farmiga reprisando seus papéis ali como casal Warren. Ao lado da McKenna Grace, como a Judy Warren. E também a Madison Iseman, como a babá adolescente da Judy. Esse filme foi lançado em julho de 2019. Gente, em Deus também, tá? E aí, 2021, a gente… Bom, teve uma pandemia aí no meio do caminho, que provavelmente atrasou, né? Fez com que essas coisas acontecessem. Mas aí a gente tem Invocação do Mal, A Ordem do Diabo, em 2021. E nesse filme, gente, a gente tem a direção do Michael Chaves, que dirigiu também um outro sucesso, A Maldição da Chorona, que é muito ruim, tá? Mas é isso. O Wan ficou impressionado ali de trabalhar com o Chaves no filme e tal. Então ele trouxe ele como mais um membro ali da equipe criativa. E aí, de novo, o casal Warren, né, reprisando seus papéis como Ed e Lorraine Warren. E a trama gira aí em torno de um caso real, que é The Devil Makes Me Do It, né? O Diabo Me Fez Fazer Isso, que é um julgamento real, onde o réu alegou ter sido possuído durante um dos crimes dos quais é acusado. Isso é uma história real lá nos Estados Unidos, enfim. E o filme estava inicialmente programado para ser lançado em 2020, mas aí, como eu falei, foi adiado e ficou para 2021 por conta da pandemia da Covid. E aí foi lançado pela Warner Bros, né? E também teve um lançamento simultâneo de um mês na HBO Max. E vamos agora pra Freira 2. Estamos chegando, gente, 2023, hein? E Michael Chaves causou tão boa impressão em Invocação do Mal 3 que ele voltou e fez também a Freira 2, tá? Então a gente tá ali voltando no universo no segundo filme da Freira e tem o Michael Chaves no rolê. Então a Bonnie Aarons voltou ao papel da Freira, né, do demônio. E foi, gente, um sucesso de bilheteria. Então, assim, você já sabe, né? E aí, o que acontece? Eu falei do Homem Torto, né? Ele apareceu ali em Invocação do Mal 2. E em maio de 2017, eles quiseram criar ali um spin-off do Homem Torto.
Porque, gente, ele é bem assustador. E daí até teve um roteiro escrito baseado numa ideia do Wan pro personagem e tal, o diretor. E assim, ia ser uma coisa meio conto de fada sombrio e tal. Só que em novembro de 2022 esse projeto foi descartado. Então, aparentemente, a gente não vai ter aí nada do Homem Torto. Talvez apareça aí no futuro, quem sabe, mas por hora isso aí tá cancelado. Só que a gente tem agora o novo Invocação do Mal, o último ritual. Então, gente, é por isso que eu quis falar um pouquinho assim dessa franquia, porque agora a gente tem Invocação do Mal, o último ritual, que conta a história da família Smurl, que é essa história que eu tô contando aqui pra vocês. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da cronologia dos filmes, né? Que eles têm uma timeline diferenciada. Dá pra assistir aos filmes tranquilamente na ordem que você quiser? Dá. Na ordem que saiu? Dá. Só que tem uma cronologia que você pode seguir caso você quiser ir pra ordem dos fatos, né? Então você tem que começar com o primeiro, a freira, né? Porque afinal de contas a história se passa na Romênia em 1952. E aí em seguida você vai pra Annabelle 2, a criação do mal. Que se passa… Ai, que… Gente, Dantas, deixa isso aqui. Pra gente ver que as coisas estão acontecendo aqui, demoníaco. Mas vamos lá, meu Deus. Então você começa primeiro pela freira. Afinal, a história, né, se passa ali na Romênia em 1952. E aí depois você vai pra Annabelle, a criação do mal, que é Annabelle 2, que se passa em 1955. Aí logo na sequência você vai pra Freira 2, que a história acontece em 1956. E mais de uma década depois, em 67, a boneca Vintage volta, tá? Que seria a primeira Annabelle, né? E aí depois a gente chega no Invocação do Mal, que é a investigação do casal pro caso ali da família Perron, que acontece em 71. Enfim, Annabelle volta pra história, a terceira Annabelle, né? Que se passa ali em 1972. Aí os próximos 2 capítulos da franquia se passam em 77. Então, tanto faz Invocação do Mal 2 ou Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. E aí, finalmente, a gente chega nos anos 80, que é o último ritual. Não assisti ao filme ainda, então não tenho o que eu falar aqui pra vocês. Mas agora vocês estão preparados, sabendo também a cronologia pra gente agora estarmos na mesma página e voltar pra nossa história. Porque afinal de contas, não tô aqui à toa, gente. Eu vim falar sobre a família Smurl, tá bom? E eu vou falar agora sobre a primeira visita. Gente, é o seguinte, eu ia voltar agora pra família Smurl, pra gente voltar a contar o que aconteceu, mas esse episódio já tá enorme, eu vou ter que dar uma pausa aqui e continuar na parte 2. Então, semana que vem, segunda-feira, vai ter lá a parte 2 desse episódio, não percam. Ele vai ficar enorme, eu já vi, entendeu? Mas eu lutei bastante. Escrevemos aí mais de 60 páginas, eu espero que vocês gostem. Tá muito completinho com essa família Smurl. Se vocês puderem assistir antes do filme, vai ser muito legal. Se não, assistam ao filme e depois venham conhecer a história completa aqui, pra gente poder comparar também, né, o que tem no filme, o que tem na história toda, enfim, que é sempre legal fazer isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1. Um beijo e até a próxima.